Em uma terra antiga, onde os mistérios se entrelaçam com a realidade, surge Melquisedeque, um personagem que desafia a compreensão humana. Sua presença na Bíblia é tão enigmática quanto o ar que envolve seu nome. Ao cruzarmos seu caminho pela primeira vez, ele habita a era de Abraão, o patriarca. Mas quem é esse ser que desperta tantas indagações e debates? A Bíblia, em seus testamentos Antigo e Novo, faz menção a ele. Mas nossa epopeia começa com Abraão, um homem cuja relevância é tão grande que, excetuando-se Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo. Abraão, a quem Tiago chama de amigo de Deus em Tiago 2, versículo 23, é um título singular, não atribuído a mais ninguém nas Escrituras. Todos nós, crentes, somos considerados filhos de Abraão, conforme Gálatas 3, versículo 7. Abraão, sob a bênção divina, era uma figura que atraía olhares, especialmente de reis inseguros da época. Deus instruiu Abrão a deixar sua terra e parentes e seguir para uma terra desconhecida. Ele, obediente, partiu de Harã com seu sobrinho Ló, mas, devido à prosperidade de ambos, decidiram separar-se. Ló escolheu Sodoma como sua nova morada. No entanto, a escolha de Ló logo o colocaria em perigo. Gênesis 14 nos conta sobre as tensas alianças entre reinos na época de Abraão. Reis de Shinar, Elazar, Alão e Goim uniram-se contra Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, que haviam se rebelado após 12 anos de opressão. Em meio a essas reviravoltas, Ló, que vivia em Sodoma, foi capturado. Um sobrevivente dessa captura correu para informar Abraão sobre o ocorrido. Sem hesitar, Abraão reuniu 318 homens e partiu em resgate de seu sobrinho. Com a graça divina, ele triunfou sobre os exércitos de Quedorlaomer e recuperou os bens saqueados. E ao retornar vitorioso pelo vale de Savé, encontrou-se com o rei de Sodoma. Mas nesse mesmo dia, outra figura majestosa apareceu. Melquisedeque, o governante de Salém. Era o nosso primeiro encontro com ele na narrativa bíblica. Os nomes na Bíblia, especialmente em hebraico, não são meros rótulos. Eles carregam significados, autoridade e, às vezes, profecias. Por exemplo, Adão, nome dado por Deus, significa da terra, refletindo sua origem. Nabal, cujo nome significa tolo, é um reflexo de sua natureza. Então, o que significa Melquisedeque? Em Hebreus 7, versículo 2, descobrimos que Melquisedeque significa Rei da Justiça e também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Este nome não apenas descreve sua função, mas também seu caráter íntegro. Em Gênesis 14, versículo 18, vemos Melquisedeque, o Rei de Salém, oferecendo pão e vinho, e ele é identificado como sacerdote do Deus Altíssimo. Salém é mencionada 4 vezes na Bíblia, 3 delas associadas a Melquisedeque. O Salmo 76, versículos 1 e 2, é a única outra referência a esta cidade. Assim, em meio a uma tapeçaria de eventos, alianças e batalhas, Melquisedeque emerge como uma figura de justiça e paz, um sacerdote do Deus Altíssimo, cujo nome e ações reverberam através das páginas da história bíblica, convidando-nos a mergulhar mais profundamente em seu mistério. Em um tempo onde a música e a poesia eram a linguagem da alma, o salmista Asaf, sob a inspiração divina, entoou louvores que ressoam até hoje. Ele proclamou: Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel, seu tabernáculo está em Salém, sua morada está em Sião, referência à Bíblia. Esta cidade, que hoje conhecemos como Jerusalém, era originalmente chamada de Salém. Antes de David estabelecê-la como a capital de Israel, Salém passou pelas mãos de diversos governantes. E é aqui que a figura de Melquisedeque se torna crucial, pois ele é usado para desvendar os mistérios em torno de Jesus. Assim como Melquisedeque é o Rei da Paz, Jesus também é coroado com esse título. A profecia de Isaías sobre o Messias que viria é clara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6.
Mas é importante notar que paz não significa ausência de desafios. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, mas sim auxílio e companhia em meio às adversidades. No Antigo Testamento, encontramos diversas representações de Jesus, e Melquisedeque é uma delas. Antes do surgimento dos sacerdotes levitas, existia a ordem de Melquisedeque, e um detalhe fascinante sobre ele é sua apresentação de pão e vinho a Abraão. Estudiosos acreditam que o Vale de Savé, também conhecido como Vale dos Reis, estava situado ao sul de Jerusalém. Foi neste local que Melquisedeque e Abraão se encontraram pela primeira vez. Melquisedeque, ao oferecer pão e vinho, não apenas refrescou os guerreiros de Abraão, mas também estabeleceu um vínculo de amizade e respeito mútuo. Como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque demonstrou interesse em estabelecer uma relação com o homem que, com a ajuda divina, derrotou uma coalizão tão poderosa. A Bíblia nos diz que Melquisedeque servia ao Deus Altíssimo, o mesmo Deus que Abraão adorava. Este título, Deus Altíssimo, é reservado exclusivamente ao Deus de Abraão, o Criador dos céus e da terra. Não temos registros de como Melquisedeque conheceu o Deus de Abraão, mas sabemos que ele o adorava com fervor. O título Deus Altíssimo ou Senhor Altíssimo é frequentemente usado na Bíblia, como no Salmo 57, versículo 2, que diz: Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Em hebraico, as palavras traduzidas como Deus Altíssimo são Elohim Elion. Em nossa linguagem, frequentemente descrevemos objetos ou posições de destaque como sendo mais altos do que nós. A hierarquia é frequentemente discutida em termos de altura, desde a alta gerência até o trabalhador comum. O sacerdócio de Melquisedeque precedeu o sacerdócio levítico. Ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo, reconhecendo que foi este Deus que entregou os inimigos nas mãos de Abraão. Melquisedeque entendeu que a vitória de Abraão não foi apenas devido à habilidade militar, mas à intervenção divina. Ele reconheceu que o Deus Altíssimo, embora soberano sobre o céu e a terra, cuida pessoalmente de seu povo. A ordem e o mistério de Melquisedeque são usados para explicar a figura de Jesus. No Salmo 110, somos reintroduzidos a Melquisedeque. Enquanto Davi meditava sobre sua dignidade como rei sacerdote, ele vislumbrou o Messias, olhando para o futuro e antecipando a vinda daquele que seria tanto rei quanto sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em um tempo onde o futuro e o passado se entrelaçam, o salmista Davi, sob inspiração divina, nos apresenta uma visão do perfeito sacerdote-rei, uma figura que transcende a realidade imediata e aponta para algo maior. Este salmo, que parece prever a batalha cataclísmica de Armagedon, nos fala de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículos 4 a 6. O termo bíblico Armagedon, conforme descrito no livro do Apocalipse, refere-se a um confronto final e decisivo entre as forças divinas e as forças do mal. E enquanto Davi reflete sobre a vitória e a renovação prometidas por Deus, ele nos assegura que o que foi prometido se concretizará. E por quê? Porque foi uma promessa feita por Deus que nunca volta atrás em sua palavra. E aqui, a figura de Melquisedeque se torna central. Em um tempo em que o sacerdócio levítico já havia mostrado suas limitações, surge a promessa de um novo sacerdócio, eterno e perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. A história de Israel mostra que, apesar dos sacrifícios contínuos, o povo continuava em rebelião contra Deus. E é neste contexto que Jesus, ao dialogar com os fariseus no capítulo 22 de Mateus, faz referência ao Salmo 110, destacando a conexão entre ele e a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, esse personagem enigmático, é descrito sem começo nem fim, simbolizando uma eternidade que apenas o divino pode possuir. Seu sacerdócio, ao contrário do sacerdócio levítico, é eterno. Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, intercede por nós eternamente, garantindo-nos perdão e graça. Através da inspiração do Espírito,
Davi proclama a bênção de um novo sacerdócio, que traria cura espiritual, perdão e vida. Jesus Cristo é a realização dessa promessa, o único que pode realizar essa obra redentora em nós. E ao chegarmos ao Novo Testamento, a figura de Melquisedeque é novamente evocada, especialmente na carta aos Hebreus. Hebreus 5, versículos 1 a 10. Esta passagem compara o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Jesus, destacando as limitações do primeiro e a perfeição do último. No Antigo Testamento, os sacerdotes, apesar de suas falhas e pecados, eram responsáveis por fazer expiação pelos pecados do povo, oferecendo dons e sacrifícios. Eles eram homens, sujeitos às mesmas fraquezas e tentações que todos nós. No entanto, eram escolhidos por Deus para servir como mediadores entre o divino e o humano. Mas apesar de sua função sagrada, esses sacerdotes também eram falíveis e muitas vezes caíam em pecado. Mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que eles atuassem como intercessores, oferecendo sacrifícios em nome do povo. E é neste contexto que a figura de Jesus, o sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque, se destaca como aquele que, sem pecado, intercede por nós eternamente. Em um mundo onde a perfeição é um ideal inatingível, os sacerdotes eram um lembrete constante da humanidade e das falhas do povo. Eles, como representantes de Deus, estavam imersos em um ciclo interminável de sacrifícios, tentando fazer expiação pelos pecados do povo. Mas o que tornava esses sacerdotes verdadeiramente especiais era a sua capacidade de compaixão. Eles entendiam as falhas humanas, não apenas porque eram ensinados sobre elas, mas porque eles mesmos eram falíveis. Em um mundo ideal, o sumo sacerdote não seria apenas um mediador entre Deus e o povo, mas também um guia compassivo, alguém que entendesse as lutas e tentações humanas e se aproximasse do povo com um coração amoroso. Esta compaixão não era uma característica adquirida, mas sim uma consequência direta de sua própria humanidade e fraquezas. A posição de sumo sacerdote não era algo que se buscava por ambição ou política. Era um chamado divino, uma honra concedida por Deus. E assim como Deus escolheu Arão e seus descendentes para servir como sacerdotes, ele também escolheu Jesus para uma missão ainda maior. Jesus, o Cristo, não se elevou à posição de sumo sacerdote por sua própria vontade, mas foi escolhido por Deus. E ao contrário dos sacerdotes levitas, Jesus não pertencia à linhagem de Arão. No entanto, sua ressurreição confirmou que ele não era um sacerdote comum. Ele não precisava fazer expiação por seus próprios pecados, pois era sem pecado. Em vez disso, ele se tornou o sacrifício perfeito por todos nós. Jesus, em sua humanidade, entendeu o sofrimento e a tentação. Ele chorou, sentiu dor e enfrentou desafios. No entanto, mesmo em meio a essas adversidades, sua obediência a Deus permaneceu inabalável. E é através dessa obediência perfeita que ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos nós. Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não apenas entende nossas lutas, mas também nos oferece esperança e redenção. Ele não é apenas um sacerdote, mas o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. E assim, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que a figura de Melquisedeque é evocada novamente, especialmente na carta aos Hebreus. Esta passagem não apenas reafirma a importância de Melquisedeque, mas também destaca a superioridade do sacerdócio de Jesus. Jesus não é apenas um sacerdote, mas um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A carta aos Hebreus nos dá uma visão detalhada da interação entre Abraão e Melquisedeque, destacando a importância desse encontro. Abraão, o patriarca, reconheceu a grandeza de Melquisedeque ao lhe dar o dízimo, um gesto que simboliza respeito e reconhecimento. E assim, através das Escrituras, somos lembrados da eterna linhagem sacerdotal de Jesus e de como ele é o perfeito sumo sacerdote, sempre pronto a interceder por nós. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, é uma figura que transcende o tempo e a história.
Ele é descrito como sendo sem pai, sem mãe e sem genealogia, uma representação que vai além da compreensão humana. Esta descrição não é apenas para enfatizar sua singularidade, mas também para ilustrar sua eternidade. Ele não é apenas o rei de Salém, que significa paz, mas também é um sacerdote do Deus Altíssimo, tornando uma figura de autoridade tanto no reino espiritual quanto no terreno. A interação entre Abraão e Melquisedeque é de grande significado. Abraão, o patriarca, um homem de grande fé e obediência a Deus, reconhece a grandeza de Melquisedeque ao lhe dar o dízimo dos despojos da batalha. Este ato não foi apenas um gesto de respeito, mas também uma admissão da superioridade de Melquisedeque. O dízimo, como estabelecido na lei mosaica, era uma prática que servia como um lembrete constante para os israelitas sobre quem era a verdadeira fonte de sua bênção. Era uma expressão de gratidão e reconhecimento a Deus por tudo o que ele havia providenciado. Levítico 27, versículo 30, estabelece claramente que o dízimo pertence ao Senhor e é santo. A prática do dízimo também tinha implicações políticas. Quando os israelitas pediram um rei, Deus os advertiu que o rei exigiria o dízimo de suas colheitas e rebanhos. Esta prática não era apenas um meio de sustentar o rei e seu governo, mas também servia como um lembrete de que o rei, assim como o povo, estava sob a autoridade de Deus. A relação entre Abraão e Melquisedeque é um reflexo da relação entre Deus e seu povo. Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, estava reconhecendo a autoridade e a bênção de Deus em sua vida. Esta interação é uma prefiguração da relação entre Cristo e a Igreja. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, Cristo, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, abençoa a Igreja. A oferta de Abraão a Melquisedeque não foi apenas um ato de obediência, mas também uma expressão de gratidão. Abraão reconheceu que sua vitória na batalha não foi por sua própria força, mas pela graça e misericórdia de Deus. Ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele estava reconhecendo a soberania de Deus em sua vida. A figura de Melquisedeque é envolta em mistério e fascínio. Sua aparição repentina nas Escrituras, sem um começo ou fim claramente definido, o torna uma figura enigmática. Alguns acreditam que ele era uma prefiguração de Cristo, enquanto outros veem nele um tipo de sacerdote celestial. O que é inegável é a importância de Melquisedeque no plano redentor de Deus. Ele é um sacerdote eterno, cujo sacerdócio é superior ao dos levitas. Ele é um rei de justiça e paz, qualidades que são plenamente realizadas em Cristo. A cidade de Salém, que mais tarde se tornaria Jerusalém, é um lugar de paz e justiça. É a cidade onde Deus escolheu fazer sua morada, e é também a cidade que Cristo, o príncipe da paz, chamará de sua. A relação entre Melquisedeque e Jesus é mais claramente vista na carta aos Hebreus. O autor desta carta destaca a superioridade do sacerdócio de Jesus em comparação com o sacerdócio levítico. Jesus, como Melquisedeque, é um sacerdote eterno, cujo sacerdócio não tem fim. A ênfase na eternidade do sacerdócio de Jesus é crucial para a compreensão da obra redentora de Cristo. Ele não é apenas um sacerdote que oferece sacrifícios, mas ele mesmo é o sacrifício. E ao contrário dos sacerdotes levitas, que tinham que oferecer sacrifícios continuamente, o sacrifício de Cristo é uma vez por todas. A carta aos Hebreus nos lembra que, através de Cristo, temos um acesso direto a Deus. Não precisamos mais de um intermediário, porque Jesus, nosso sumo sacerdote, intercede por nós. E assim como Abraão reconheceu a grandeza de Melquisedeque ao lhe dar o dízimo, somos chamados a reconhecer a grandeza de Cristo ao lhe oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo. Abraão, o patriarca, ao dar o dízimo a Melquisedeque, estava fazendo mais do que simplesmente cumprindo um ritual. Ele estava reconhecendo a supremacia e a autoridade divina de Melquisedeque. Este ato foi uma profunda demonstração de fé e submissão, mostrando que, mesmo um grande líder como Abraão, reconhecia que havia poderes maiores em jogo. A interação entre Abraão e Melquisedeque
serve como uma prefiguração das duas ordens sacerdotais que viriam a existir. A primeira, a ordem levítica, era temporária e imperfeita, enquanto a segunda, a ordem de Melquisedeque, era eterna e perfeita. Esta distinção é crucial para entender a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. A busca pela perfeição espiritual é um tema recorrente nas Escrituras. A lei mosaica, com seus rituais e sacrifícios, era uma tentativa de alcançar essa perfeição. No entanto, era uma solução temporária e incompleta. A humanidade precisava de algo mais duradouro e eficaz. A natureza pecaminosa da humanidade é um obstáculo constante para alcançar a santidade. Os sacrifícios levíticos, embora bem intencionados, eram apenas paliativos. Eles não podiam tratar a raiz do problema, o pecado inerente ao coração humano. A solução para este dilema veio na forma de um novo sacerdócio, um que não estava baseado na linhagem ou na tradição, mas na eternidade e na perfeição. Este sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, encontrou sua realização em Jesus Cristo. A mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo não foi apenas uma transição, mas uma transformação. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que não só oferece sacrifícios, mas é o próprio sacrifício. A eternidade e a indestrutibilidade da vida de Jesus são fundamentais para a eficácia de seu sacerdócio. Ele não é apenas um intercessor temporário, mas um eterno, sempre presente para interceder em nosso favor. A capacidade de Jesus de salvar completamente é uma das verdades mais reconfortantes das Escrituras. Não importa a profundidade de nossos pecados ou a extensão de nossa rebelião, a graça de Cristo é suficiente para nos redimir e nos restaurar. A perfeição de Jesus como sumo sacerdote é destacada em Hebreus 7, versículo 26. Ele é santo, inocente e separado dos pecadores. Sua pureza e santidade são incomparáveis, tornando-o o único qualificado para ser o mediador entre Deus e a humanidade. A oferta única de Jesus de si mesmo é o ápice de seu sacerdócio. Ele não precisava oferecer sacrifícios diários como os sacerdotes levitas, porque seu sacrifício foi completo e definitivo. Ele se ofereceu uma vez por todas, garantindo nossa redenção eterna. Em resumo, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é a solução perfeita e eterna para o problema do pecado da humanidade. Ele é o sumo sacerdote que todos nós precisamos, sempre pronto a interceder por nós e garantir nossa salvação. E através de sua intercessão, podemos nos aproximar de Deus com confiança e esperança.